Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora, vamos aos destaques desta segunda-feira. Brasil registra 16.792 mortes por coronavírus. Foram 674 mortos em apenas 24 horas. E o país já tem mais de 254 mil infectados. Câmara dos Vereadores de São Paulo aprova a antecipação de feriados. O objetivo é criar feriadão da próxima quarta-feira até domingo. Tudo para aumentar o isolamento social na cidade. Tratamento ao coronavírus. O ministro interino da Saúde apresenta a Bolsonaro protocolo para a adoção da cloroquina em pacientes no estágio inicial da Covid-19. Isolamento social faz o consumo de bebidas alcoólicas aumentar. Distribuidoras e lojas de conveniência registraram crescimento na venda de mais de 93% no último mês. Restaurantes voltam a funcionar em vários países. Para isso, algumas medidas tiveram que ser tomadas. Umas bem comuns, mas outras completamente inusitadas. Olha só, os parlamentares do Senado decidiram que não haverá recesso parlamentar no meio deste ano por causa da pandemia do coronavírus. Os senadores têm direito a 2 períodos de recesso, um no final do ano e outro no meio do ano. Mas esse último foi cancelado pelos próprios parlamentares. A decisão foi tomada em uma reunião entre os líderes e também o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre. Também ficou decidido o adiamento do retorno das sessões presenciais, que estava inicialmente previsto para 15 de junho. Os senadores vão analisar no próximo mês quando eles vão voltar a frequentar o plenário presencialmente. E o governador Ibanez Rocha assinou um decreto para o início da flexibilização do comércio no Distrito Federal. A partir desta segunda-feira, algumas lojas que permaneciam fechadas desde o dia 19 de abril puderam ser reabertas. Os shoppings não foram incluídos na medida. O Palácio do Buriti permitiu a reabertura de lojas de calçados, roupas, de serviços de corte e costura e de extintores de incêndio, mas só vão poder funcionar entre as 11 horas e as 19 horas. Entre os cuidados recomendados para a reabertura está a aferição de temperatura de clientes e funcionários ao longo do expediente. Além disso, os estabelecimentos terão que garantir distância mínima de 2 metros entre as pessoas, fornecer equipamentos de proteção individual a todos os empregados, organizar escala de revezamento de dia ou horário de trabalho. Se for constatado estado febril de clientes ou empregado, o comerciante deverá impedir a entrada da pessoa no estabelecimento. O texto determina ainda que estabelecimentos com funcionários sem máscara seja multado também. A direção do Sindivarejista avalia como positiva essa reabertura, mas espera que todo o comércio esteja funcionando, pelo menos antes do Dia dos Namorados. No decorrer da semana vão ser liberados mais alguns segmentos de loja de rua e a gente espera que de modo que até junho, o mês de junho, a gente vai estar com quase toda a cadeia produtiva liberada. Como você acabou de ver, nesta segunda-feira Brasília reabriu o comércio. Então, na sua opinião, na nossa pergunta do dia, outras cidades deveriam fazer a mesma coisa? Mande sua mensagem para o WhatsApp, 11 942 128 782, ou participe nas redes sociais, na nossa live, no Facebook, ou então pelo Twitter, #JRNews, e você escreve a sua opinião. Começou hoje o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Os primeiros serão os beneficiários do Bolsa Família. O calendário começou para quem tem o NIS, número de identificação social, terminado com o número 1 e segue até o dia 29. Os trabalhadores que estão no cadastro único e não recebem o Bolsa Família começam a ser pagos na quarta-feira. Essa data também vale para quem se inscreveu no auxílio emergencial por meio do site ou do aplicativo da Caixa. O calendário serve apenas para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. Os demais trabalhadores terão que aguardar as definições do governo. Mas o que será que as pessoas fizeram com a primeira parcela? Gastaram com o quê? Quem conta pra gente é o professor Heródoto Barbeiro, que já participa aqui conosco. Heródoto, uma boa noite, uma ótima semana para você. O que o pessoal anda gastando com o auxílio? Foi para pagar conta? O que foi? Conta pra gente. Olha, Gustavo, a gente gasta com várias coisas.
Você agora há pouquinho dizia que o Senado Federal vai trabalhar no mês de julho, que é o mês de recesso. Cada senador custa para a gente R$140 mil por mês. Cada senador. São 81 senadores, por aí você tem uma ideia quanto a gente gasta mesmo quando esse pessoal está em recesso. 140 pau. Agora, do outro lado, tem as pessoas que estão se agarrando, então, aí nesse auxílio distribuído pela Caixa Econômica Federal, que a gente chama, então, de auxílio emergencial. Tem um telãozinho aí para a gente mostrar onde é que o que o pessoal está fazendo com a fantástica soma de R$600 por mês. Vamos lá. Primeiro lá, 77% das pessoas que receberam R$600 é porque não tem o que comer. Então elas gastaram na compra de alimento. Então veja, praticamente de cada 10 pessoas, 7 pegaram os R$600 e gastaram para comprar comida. 11% para pagamento de aluguel, para não se despejar. 9% para pagamento de contas e dívidas. E 3% eles vão guardar para a poupança. Então você veja que coisa interessante, olha lá. De cada 10 pessoas, então, apenas 3% vão guardar essa grana na poupança. Porque esse auxílio realmente é bastante importante. Agora, é bom lembrar que isso tudo está saindo do cofre do governo federal. Como o governo federal não alimenta o cofre, quem alimenta somos nós através do nosso imposto. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que repor esse dinheiro no governo federal. Mas é bom a gente saber o seguinte, o dinheiro está sendo bem gasto. De cada 10, 7 estão comprando comida para a sua família. Está. Bom, Heroto, daqui a pouco você volta com mais participações aqui dentro do JR News. O isolamento social tem feito o consumo de bebidas alcoólicas aumentar. A gente já falou um pouco sobre isso. Inclusive a busca por apoio no grupo Alcoólicos Anônimos. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Agora, eu te espero na nossa primeira live. O JR News volta em instantes. Estamos no ar com a sua participação aqui pelas redes sociais. A gente está perguntando da reabertura do comércio. O que você acha? Qual é a sua opinião? Você acha que deviam seguir o exemplo de alguns locais como Brasília? A Rita de Campinas diz, na minha opinião, deve reabrir sim, mas tomando devidos cuidados. Pelo menos essa é a opinião da Rita. Obrigado pela participação, Rita. Agora a gente vai até... Vai não, está aqui em São Paulo com a Glaia. Diz a seguinte, a mensagem... Tudo deve ser reaberto e todas as cidades devem retornar à vida normal. Temos que trabalhar, caso contrário, vamos morrer de fome. Esse é um pensamento um pouco simplista, mas eu entendo a sua posição, Aglaia. Obrigado pela participação. Vamos para a tela agora com o Cleiton, do Rio de Janeiro. Com certeza, deve reabrir com responsabilidade. As pessoas precisam trabalhar. Está aí a opinião do Cleiton. Obrigado, Cleiton. Gervásio de Curitiba, com certeza, mas tomando todos os cuidados, com as pessoas usando máscaras, mantendo a distância e passando álcool gel. Obrigado, Gervásio. Mais uma mensagem agora de Campinas? Acho que sim, até porque parece que já está quase todo mundo trabalhando. Essa é a opinião do Luiz, que participa de Campinas. O Delmar, de Alvorada, acho que isso depende do índice de contaminação na cidade e da lotação dos hospitais. Isso tem que ser levado em conta, concordo com você, Delmar. Já que pretende se abrir, se cria um plano. Olha, vamos abrir porque os leitos, a gente está tranquilo, a doença está controlada, enfim, tem que ter preparo, não pode tomar medidas sem ter noção exata do que está acontecendo. A Aninha Miranda mandando boa noite para a gente, uma boa noite, ela que é de Natal. Aninha Miranda, eu acabei de falar. O Otoniel, dando uma boa noite, ele disse que o comércio não deveria ter fechado, faz bem as cidades abrirem, tomando-se alguns cuidados, como o uso de máscaras e álcool gel. O problema é que tem de gente que em cidades já estão pedindo para usar máscara, as pessoas não usam, ou usam no queixo, no nariz, na cabeça, mas aonde tem que usar, não usam, né, Otoniel? Toninha, boa noite a todos. O Dodói, olha só, está doente, Toninha, estimo as melhoras. Ela está difícil esse isolamento, mas sei que é necessário, mas é difícil. Carlos Antonieto mandando uma boa noite para mim, para o Heroto, para toda a equipe, uma boa noite em nome de todos, Carlos. Cícero, ligado no jornal aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, um forte abraço para você, Cícero. Ivânio Mena participando, Léo Melo também desejando uma ótima semana a todos e uma boa noite.
Carlos Leite, sempre participando e dizendo, sem comer ninguém faz nada, fazendo referência à participação do Heródoto, falando que 77% dos brasileiros que receberam o auxílio do governo de R$600, em alguns casos de 1.200, usaram para comprar comida. Tá certo? Um forte abraço para a Érica, para a Rosana, para o Marcos, para o Vanderlei. Em mais 15 segundos, a gente está com vocês na TV. JR News de volta para falar que o Ministério da Saúde apresentou hoje ao presidente Jair Bolsonaro os termos do novo protocolo que vai permitir o uso da cloroquina em pacientes no estágio inicial da Covid-19. Nos laboratórios das Forças Armadas, a fabricação da cloroquina foi acelerada a partir de março. O Exército detém o registro do medicamento usado no tratamento da malária. Marinha e Aeronáutica ajudaram na distribuição de quase 3 milhões de comprimidos aos estados. São Paulo recebeu cerca de 1 milhão. O Ministério da Saúde apresentou hoje ao presidente Bolsonaro o novo protocolo para a adoção da cloroquina no tratamento da Covid-19. A expectativa é de liberação do medicamento para uso não apenas de pacientes nos estágios moderado e grave da doença, mas também para aqueles que estejam na fase inicial sob algumas condições. O Ministério prepara uma orientação e não uma recomendação. Divergências em torno da cloroquina levaram à saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde. O interino, Eduardo Pazuello, deve acatar o pedido do presidente, que defende a adoção ampla. Em videoconferência hoje com a Organização Mundial da Saúde, o general afirmou que está ajustando protocolos. A oncologista e imunologista Nisi Yamaguchi diz que a cloroquina, combinada a outros medicamentos, permite a pacientes no estágio inicial uma resposta imunológica mais rápida, evitando a superlotação das UTIs. E mesmo com estudos mostrando os efeitos colaterais, como arritmia cardíaca, defende a adoção do medicamento. Eu acho que pacientes com doenças cardíacas, eles precisam ser acompanhados pelos cardiologistas e vão ser atendidos, talvez, dentro de unidades mais especializadas, né? Esse protocolo é para pacientes ambulatoriais e pacientes com doenças preliminares. Não existe nenhum remédio isento de efeitos colaterais. O que você tem que ponderar é qual é o grau de risco dessas pessoas evoluírem para doenças mais graves. Olha só, o Brasil é o quarto país do mundo com mais casos confirmados de coronavírus, segundo o Ministério da Saúde. Já quando se leva em consideração o número absoluto de mortos, o Brasil fica na 6ª posição. No ranking da taxa de incidência, que divide os casos por 1 milhão de habitantes, o país ocupa o 38º lugar. Enquanto isso, a taxa de mortalidade, que também calcula o total de mortes por 1 milhão de habitantes, é a 18ª maior do mundo no caso do Brasil. E o ministro Celso de Mello tem até o fim de semana para decidir sobre o sigilo da gravação da reunião ministerial citada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O prazo foi anunciado pelo Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira. De acordo com o Moro, o vídeo da reunião do dia 22 de abril tem provas de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. A declaração do ex-ministro está sendo investigada. Agora, o ministro do STF precisa assistir ao vídeo para, em seguida, decidir se coloca ou não o material em sigilo total ou parcial. Neste momento, você alugaria um carro para pagar R$10 por semana? Pois é, a situação de algumas locadoras de carros está ficando complicada a ponto de surgirem promoções como essa. A crise provocada pela pandemia de coronavírus vem afetando vários setores da economia brasileira e o de locação de carros é um deles. Com o crescimento puxado pelo aumento no número de motoristas de aplicativos, o número de carros alugados para esse fim chegou a 200 mil no começo desse ano. Mas as locadoras de carros viram seus lucros despencarem nos últimos 2 meses. Mais de 160 mil motoristas devolveram seus carros alugados por causa do baixo movimento provocado pelo isolamento social. Com essa situação,
Os pátios das locadoras estão lotados e as empresas tiveram que recorrer ao aluguel de estacionamentos e pavilhões para guardar os automóveis que deveriam estar na rua. Numa tentativa de barrar as devoluções, cada empresa adotou uma estratégia. Segundo a Associação Brasileira de Locadores de Automóveis, mesmo tarifas diárias de R$ 15 a R$ 50 não têm feito o número de aluguéis aumentar. Algumas empresas chegaram a baixar sua tarifa para R$ 10 por semana. Outras reduziram o preço logo no início da pandemia e passaram a cobrar tarifas de acordo com a quilometragem rodada. Mas o setor prevê que após a pandemia, o cenário pode melhorar. Eles entendem que a demanda por carros de aplicativos e a locação individual devem aumentar no período inicial, porque as pessoas deverão seguir a tendência de evitar o transporte público. Olha só, o isolamento social tem feito o consumo de bebidas alcoólicas aumentar. Distribuidoras e lojas de conveniência registraram um crescimento na venda de bebidas no último mês. E a busca por apoio no grupo Alcoólicos Anônimos triplicou durante a quarentena. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a presidente do programa, Camila Ribeiro. Camila, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Camila, esse aumento não é exclusivo aqui só no Brasil, né? Em outros lugares do mundo também houve um aumento no consumo de bebidas alcoólicas. Há alguma explicação lógica para esse aumento? Bom, a gente entende que o isolamento social, ele acaba fragilizando as pessoas, e toda essa situação da pandemia faz com que as pessoas mudem a sua rotina, se sintam mais vulneráveis, e com isso a gente observou esse aumento do consumo de bebida alcoólica, né? Em AA, nós não nos detemos a esse aumento em si. O que a gente observa é um aumento na procura das nossas salas de reuniões. Nosso número de pedidos de ajuda antes da pandemia era em torno de 4 a 6, e agora, nesse momento, os pedidos de ajuda são de 10 a 15 diariamente, né? Então quase triplicou. As nossas salas de reuniões também têm ingressado uma média de 1 a 2 pessoas nas nossas reuniões à distância. E por incrível que pareça, o número de mulheres tem sido maior, né? O número de procura por mulheres pela sala de reunião tem sido maior do que o número de homens. Então, esses dados têm mostrado para nós a importância das atividades de Alcoólicos Anônimos para a sociedade como um todo, né? E principalmente dessas reuniões que estão acontecendo à distância. Nesse ponto que eu queria chegar, como é que tem funcionado essas reuniões à distância? Isso já era algo usual, que o programa já fazia, ou, claro, que por causa da pandemia teve que ser colocado em prática, e tem muita diferença da presencial para essa distância? Bom, prioritariamente, as reuniões presenciais, elas têm uma característica muito particular, que é o acolhimento, que é a receptividade, a recepção ao ingressante, ao membro, né? O estender a mão, o abraço, o cafezinho, né? Nas reuniões. Mas o que a gente observou? A importância de continuarmos mantendo esses espaços de compartilhamento. As salas de reuniões de Alcoólicos Anônimos são um espaço para compartilhamento de experiências, forças e esperanças, né? Então, com as reuniões à distância, já havia, na verdade, um movimento, né, de salas de reuniões à distância, mas ainda era muito pequeno, e até em virtude da presencial ter esse valor todo de pertencimento e de acolhimento, né? Mas com o isolamento, nós percebemos que era fundamental mantermos esse espaço, né? E aí começamos a difundir, e hoje nós temos em quase todo o Brasil reuniões. No site oficial, nós temos uma média de 3.600 reuniões nesse último mês, né? É claro que esse número ele não é total, porque muitas regiões optaram pelos grupos de WhatsApp.
né? Eu acho que o mais importante é assegurar a acessibilidade desse membro. Né? A gente sabe que muitas das pessoas, né, da nossa Irmandade são de uma geração que não tem muita habilidade com a tecnologia, então a gente tentou de todas as formas minimizar os impactos dos fechamentos dos grupos, mas garantir a acessibilidade para esse membro. Então, o número de reuniões que hoje nós apresentamos, esse número de uma média de 3.600 reuniões ao longo desse último mês, ainda não é um dado real, porque muitas reuniões acontecem em diversas plataformas de reuniões à distância e também pelos grupos de WhatsApp. Nós temos uma média de 23 mil participantes nessas reuniões que nós temos cadastradas no nosso site oficial, né? Nós temos a nossa reunião nacional, que recebe brasileiros de fora do país, né? E pessoas de diversas regiões do nosso país, e essa reunião acontece diariamente às 20 horas. E para ingressar numa dessas salas de reuniões, é só acessar o site oficial de Alcoólicos Anônimos, aa.org, e tem uma aba que já dá o direcionamento para a sala de reunião à distância. Pode ser acessado pelo computador, pelo tablet, pelo celular. Tá certo. Camila, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no JR News. Para quem se interessou, ela já passou o site. E lembrando, você que perdeu o início dessa reportagem, você pode assistir ela na íntegra, essa entrevista, no nosso canal no YouTube, youtube.com/recordnews. E olha, São Paulo está tentando agora um mega feriado para tirar mais gente das ruas da capital e aumentar o isolamento. A gente vai explicar um pouco melhor essa história daqui a pouquinho de como vai funcionar essa ideia de feriadão. Agora, eu te espero em mais uma live do Jornal. Estamos de volta com a sua participação. A gente está perguntando sobre a reabertura do comércio. Você acha que deve funcionar, não deve? Você deve seguir o exemplo, por exemplo, de Brasília, enfim. O Toniel de Curitiba, ele diz o seguinte: deveriam reabrir? Sim. Não deveriam nem ter fechado. Isso só ocasionou demissões e a quebra de muitos comerciantes. Deveriam ter tido cautela desde o início. É a opinião do Otoniel, está registrada aqui. Todos têm vez e têm fala aqui no Jornal da Record News. Obrigado pela participação. Alexandre de Campo Grande: cada cidade deve reabrir o comércio de acordo com suas possibilidades. Então, ele querendo regionalizar, assim. Cada um tem que tomar atitude, mas olhando o espectro de cada cidade. Obrigado pela participação, Alexandre. Ézio, do Rio de Janeiro: acho que deveria permanecer só com serviços essenciais e com cautela. O Ézio mais cauteloso, está registrada também a sua participação, Ézio. Carlos de Manaus: cada caso é um caso, cabe às autoridades de cada lugar decidirem junto com a população local. Obrigado pela participação, Carlos. Ele que fala de Manaus que sofreu muito com a Covid-19, agora ganhou um respiro por causa da ampliação da rede hospitalar, dos leitos, então conseguiu ter um respiro maior agora Manaus. Elias de Recife: com certeza deve reabrir, porém com restrições, limitando o número de pessoas a serem atendidas por vez. Está aí a opinião do Elias. Obrigado pela participação, Elias. Quem manda mensagem para a gente de Araraquara é o Valentim. Varia muito de cidade para cidade, deveria reabrir dependendo da quantidade de pessoas infectadas, na opinião do Valentim. Forte abraço para o Valentim. A Ivane Omena participa aqui conosco pelo Facebook, na nossa live. Se você quiser assistir o jornal também pelo Facebook, você também tem essa possibilidade pelo celular mesmo. Assiste, só buscar nossa página lá no Face. A Ivana, ela diz até que enfim a cloroquina será liberada para o início da Covid. Se for olhar os efeitos colaterais, não tomamos remédio nenhum, pelo menos essa é a opinião da Ivânia. Romualdo dos Santos mandando uma boa noite, o Marcos Muser também participando conosco, Rosana mandando um forte abraço e torcida para que todos se restabeleçam da Covid, quem, claro, está com a doença.
O Du Carvalho não era de sair muito na cidade dele. Acredito que pela situação da cidade de Jundiaí dá para voltar gradativamente, mantendo os protocolos de higiene. Isso que tem que bater na tecla, né? Porque as pessoas não têm essa mania de ter um protocolo de higiene. Tem que manter o protocolo, lavar as mãos, usar máscara, enfim. Um beijo para a Rosana, para o Ronaldo Feijó, para a Emelina, para a Rosana e Emelina, lá dos Estados Unidos. Um forte abraço para todos. Daqui a pouco a gente volta aqui na live e estamos de volta na sua TV. JR News de volta para falar do navio que encalhou na costa do Maranhão. Você lembra como ameaça ao meio ambiente? O Heródoto vai explicar para a gente o que aconteceu com ele. Heródoto, como é que está aquele navio? Foi retirado de lá? Continua por lá? Olha, Gustavo, é uma coisa interessante que nós esquecemos das coisas. Esse navio está carregado com milhares de toneladas de minério de ferro, vendida pela Vale do Rio Doce. A Vale é aquela mesma lá de Brumadinho, né, que a gente falou durante tanto tempo aqui, foi responsável pela morte de tantas pessoas. Ele continua encalhado aí, mas tem uma boa notícia. Eles estão retirando, eu apurei hoje pela manhã, eles estão retirando uma boa parte da carga, uma parte dela já foi retirada. E é provável até que na próxima semana, esse navio volte a flutuar, uma vez que ele está encalhado aí num banco de areia. Agora, o maior risco não é só a perda do navio, lógico. O maior risco aí é a poluição dessa região. O óleo já foi retirado do navio e agora estão retirando a carga. Mas é bom a gente lembrar, porque senão fica parecendo o seguinte, que ele foi abandonado e nunca mais ninguém falou a respeito dele. É um gigantesco graneleiro, como você está vendo aí, de origem da Coreia do Sul. O produto é da Vale e o destino desse navio era a China, para onde esse minério todo era levado. E parece que agora, aos poucos, a gente vai conseguir retirar dali. Eu acho que uma dessas coisas todas, Gustavo, da gente lembrar que acontece, para não deixar abandonado, é de vez em quando a gente trazê-la de volta à nossa realidade. E queria até pedir para o pessoal o seguinte, se lembrar de alguma coisa, pode mandar para a gente aqui no nosso Zap Zap, onde a gente tem aquele resumo diário, que é o 942-128-782, para que a gente, por causa do coronavírus, não esqueça de outros problemas importantes do nosso país, como esse aí, da questão do meio ambiente. Bom, Heródoto, ele volta conosco daqui a pouquinho ainda nesse jornal da Record News. Só lembrando também, se você quiser mandar outros temas para não cair no esquecimento, tem a possibilidade de mandar pelo Twitter, #JRNews. Se você coloca ali a sua mensagem, também comente o jornal da Record News nas redes sociais. E olha, existem mais de 150 testes de coronavírus no mercado. Você vai entender agora qual é a diferença entre eles na reportagem. Existem duas categorias de testes, a que mostra se há infecção agora e a que identifica se a pessoa foi infectada alguma vez. O teste mais comum, que é chamado de PCR, retira amostras do nariz e da garganta do paciente com a ajuda de um cotonete. Depois disso, em um laboratório, a amostra passa por um processo para identificar se há ou não a presença do vírus. O teste pode levar alguns dias para ficar pronto. O período para receber o resultado varia de acordo com o lugar que a pessoa faz o teste. Na Coreia do Sul, por exemplo, eles têm um sistema mais rápido. Coletam amostras sem as pessoas saírem do carro e o resultado, que é quase instantâneo, é enviado por mensagem de texto para o celular. O PCR ajuda a entender quem está infectado e quem não está. A partir disso, é decidido qual tipo de quarentena essas pessoas devem entrar. A segunda categoria é conhecida como ELISA. Esse teste usa uma amostra de sangue para identificar se o paciente tem anticorpos contra o vírus. A presença desses anticorpos indica que o sistema imunológico reagiu em algum momento a este vírus, ou seja, o paciente já teve a Covid-19 e está curado. O teste ELISA normalmente é feito em laboratórios. Ainda assim, os testes não são completamente confiáveis, porque podem indicar que o paciente teve outro tipo de coronavírus, ou seja, um diferente do que estamos enfrentando agora. Esse tipo de teste é fundamental para que epidemiologistas descubram a quantidade de pessoas que enfrentaram a doença, mesmo sem ter o diagnóstico.
E também é uma forma dos governos decidirem se relaxam as restrições ou não. E o governo da Bahia prorrogou o decreto que suspende as aulas em instituições públicas e particulares do estado até o dia 2 de junho. Além disso, também foi proibida a realização de eventos e atividades com mais de 50 pessoas por mais 15 dias. Esta é a terceira vez que medidas são prorrogadas como uma forma de barrar o avanço do coronavírus. A Bahia registrou mais 129 casos da doença. Com isso, o número total de infectados subiu para 8.443, com 295 mortes. E após uma semana das crianças francesas terem voltado às escolas, cerca de 70 novos casos de infecção por coronavírus foram relacionados à reabertura dessas instituições. Cerca de 40 mil pré-escolas e ensino primário foram reabertas na semana passada e hoje cerca de 150 mil estudantes do ensino médio voltaram às aulas da França. No entanto, o ministro da Educação disse que o retorno colocou algumas crianças em risco e que as escolas que registraram os casos serão fechadas imediatamente. Voltando aqui para o Brasil, São Paulo tenta agora um mega feriado para tirar mais gente das ruas da capital e aumentar assim o isolamento. O rodízio, que proibiu a circulação diária de metade da frota, não deu certo. No primeiro dia, sem o chamado rodízio ampliado, às 8 horas da manhã, a lentidão nas principais ruas e avenidas de São Paulo foi menor do que na semana passada. A medida tirava todo dia 50% dos carros de circulação. Ela foi suspensa depois de 7 dias porque praticamente não mudou o índice de isolamento e aumentou as aglomerações no transporte público. Quem acho que precisa trabalhar deixou o carro em casa e foi de ônibus, de metrô. Motoristas multados dificilmente devem conseguir anular as infrações, segundo essa advogada. Então está atrelado se você poderia naquele dia andar ou não. Se esse rodízio deu resultado ou não, isso não pode estar relacionado ao direito de você infringir ou não uma lei. O prefeito de São Paulo está preocupado. Apesar de 9 em cada 10 internados com Covid-19 terem se recuperado, ele alerta que 91% dos leitos de UTI da cidade estão ocupados. Além disso, a primeira fase de um estudo feito nos bairros mais afetados da capital mostra que apenas 5% dos moradores já tiveram contato com o vírus. Para tentar aumentar o isolamento social na cidade de São Paulo, a curto prazo, o prefeito Bruno Covas decidiu antecipar 2 feriados municipais, Corpus Christi e Dia da Consciência Negra. O projeto foi aprovado aqui na Câmara dos Vereadores. O governador João Dória também quer antecipar o feriado estadual de 9 de julho para o dia 25 de maio. E dessa forma, a cidade teria 6 dias seguidos de feriado prolongado na expectativa de atingir pelo menos 50% de isolamento. No fim da tarde, uma carreata contra a quarentena parou a Marginal Tietê. Um grupo se aglomerou para protestar. Diante da enorme demanda por recursos para combater a pandemia de coronavírus no Brasil, já ouvimos diversas vezes que o fundo eleitoral poderia ser realocado para financiar medidas contra o vírus aqui no país. Mas quem poderia abrir mão desse dinheiro? Quem explica é o professor Heródoto Barbeiro, que volta aqui conosco. Diga para quem está assistindo em casa, quem que teria que abrir mão para a gente usar esse dinheiro na luta? Olha, Gustavo, eu acho que, por exemplo, tem um partido político que poderia abrir mão do seu helicóptero comparado com essa grana para o coronavírus. Tem outros que têm pago viagem de jatinhos com essa grana que poderia ir também para o combate à doença. Tem outros que pagam jantares maravilhosos, coisas boas, também poderiam ir para essa grana. Para ter uma ideia, se você somar os 35 partidos políticos que estão com a grana no bolso, essa grana já está no bolso deles, dá mais ou menos uns 900 e poucos milhões de reais. Vou arredondar para 1 bilhão de reais. Então, além daqueles 2 bi para a campanha eleitoral, que deve acontecer, nem começou ainda, ele já tem 1 bi no bolso para poder custear esses gastos. São gastos comuns, um jatinho, um helicópterozinho, coisa simples. Agora a pergunta é o seguinte:
São 35, seria difícil a gente botar o nome de todo mundo aí. Então vamos pegar o nosso telãozinho e vamos colocar o nome dos 5 que mais puseram grana no bolso, que mais poderiam contribuir. Logicamente que essa grana aí é proporcional à quantidade de deputados que ele tem na Câmara dos Deputados. Essa foi a proporção. Muito bem, vamos lá. O PT tem 205 milhões de reais, é o primeiro colocado, tinha mais deputados na época, por isso ficou mais com grana. O PSL com 201 milhões, o MDB quer dizer, me dei bem, tem 151 milhões. O PP, que é o Partido Progressista, tem 138 milhões. O PSD, 136 milhões. Então, olha, somando toda essa grana, dá mais de 831 milhões de reais não é fundo eleitoral, eu me enganei aí. Esse aqui é fundo partidário. Então, quando eu escrevi lá em cima fundo eleitoral, por favor, me corrija lá. É fundo partidário 2020. O fundo eleitoral é aquele que eu expliquei sexta-feira passada, de 2 bi. Então, dão 2 mais 1, deixa eu ver, 2 mais 1, dá 3 bilhões de reais. Mas, olha, Gustavo, eu desconfio que esse pessoal não vai abrir mão dessa grana, não. Acho que o pessoal vai continuar gastando como se nada tivesse acontecido. Aliás, é um fenômeno extraordinário. Já vi vários projetos no Congresso Nacional tentando puxar feriado para segunda-feira. Você lembra disso ou não? Lembra, aqui em São Paulo tem o feriadão que eles querem montar agora de quarta a domingo. No Congresso não conseguiram, porque tem feriados que são nacionais, proclamação da República, independência, são feriados federais. Mas parece então que aí a gente, depois desse rodízio burro que a cidade enfrentou, nós vamos ter agora então a antecipação dos feriados. Vamos ver o que acontece. É isso aí, Gustavo. Veremos. Heródoto, obrigado pela participação. Amanhã a gente se fala. Um forte abraço. Até mais. Olha, Estados Unidos fez testes em humanos de uma vacina contra o coronavírus e os resultados são bem positivos. A gente vai falar disso no próximo bloco. Agora eu te espero para a nossa última live. Estamos de volta com a nossa última live nessa segunda-feira fria aqui em São Paulo. Como é que está aí na sua cidade? Alexandre de Fortaleza diz, sim, o comércio deveria reabrir, a população já está ciente dos riscos e procedimentos para se proteger. Será mesmo, Alexandre? Ficou minhas dúvidas se o pessoal tem noção, né? Pelo menos uma grande parte não tem muita noção ainda. Karime, de Nova Lima, diz, deveria ter um isolamento vertical, com todas as devidas precauções. Precisamos tentar salvar a economia brasileira, essa é a opinião do Karime. Obrigado, Karime. João de Jaboatão diz, infelizmente a população não está educada sanitariamente para uma volta às atividades. Essa é a opinião do João. Valeu, João. Forte abraço. Agora a Vera, do Rio de Janeiro, ela diz o seguinte, penso que ainda não depende muito de cada cidade. Acho muito arriscado abrir todo o comércio agora, pois a aglomeração fará o vírus atacar novamente. Pelo menos esta é a opinião da Vera. Obrigado, Vera. Agora a gente vai até Fortaleza, de novo com o Alexandre. Tudo deve voltar a funcionar, mas com segurança adequada e com o uso dos equipamentos necessários. Um forte abraço para o Alexandre. Temos mais? Temos. Margarete, do Rio de Janeiro. Com certeza, sou totalmente a favor da volta do comércio. Essa é a opinião da Margarete, do Rio, cidade maravilhosa. Essa foi a última ou não? A gente ainda tem mais participação no WhatsApp. Temos mais? Essa foi a última. Então, eu vou dar uma corrida aqui no Facebook. Para mandar um forte abraço para Emelina Klughaut, que está assistindo a gente lá dos Estados Unidos, pela internet, pelo Facebook, pode acompanhar, assim como você aí de casa. Antônia Ferreira, mandando um forte abraço para ela também. Ela diz Celso, eu não sei se ela está conversando com alguém aqui na live, mas um forte abraço para Antônia Ferreira. Romualdo dos Santos, agradecendo pelo nosso jornalismo, nós que agradecemos por vocês estarem acompanhando a gente, se informando sobre tudo que acontece no país e no mundo, principalmente sobre a Covid-19. James Victoria disse que adorou ver o Heródoto falar ainda mais sobre o governo. A Ivânia fala sobre a questão do navio encalhado que o Heródoto trouxe à tona novamente. Um forte abraço para a Aninha Miranda e para a Rosana Silva.
Pobre ajuda pobre, mas ricos ajudar, sonha. Pelo menos essa é a opinião da Rosana Silva. Um forte abraço a todos que acompanharam e que participaram dessa live aqui no Facebook. Um grande abraço para o Romualdo, para o Du Carvalho, para o Ronaldo Feijó de Mello, que é lá de Natal, e toda a turma que acompanha o Tsugui. Hoje eu não falei com o Tsugui. Tsugui, um forte abraço para você. Acabei não lendo suas mensagens. Daqui a pouquinho não. Amanhã a gente se encontra aqui nas redes sociais da Record News, tá bom? Forte abraço, a gente está de volta na tela da sua TV. Continue conosco. A presença das crianças em casa nesse período de quarentena aumenta o risco de acidentes domésticos. Você sabia disso? O que fazer então para evitar esse tipo de situação? Quem conversa com a gente sobre esse tema é Rochelle Tavares, coordenadora nacional da política de salvaguarda da Aldeias Infantis SOS Brasil. Rochelle, obrigado pela participação aqui conosco. Obrigada. Quais são as dicas para evitar qualquer tipo de acidente? Se não me engano, os médicos dizem que 90% dos acidentes domésticos podem ser poupados, poderiam não acontecer se a gente tivesse uma atenção maior. Qual é a dica para evitar qualquer tipo de tragédia numa quarentena? Boa noite. Nós temos o índice de acidente doméstico muito grande, né? Segundo o Ministério da Saúde, são cerca de 3.500 mortes ano, sem a gente pensar nessa questão de isolamento. Atualmente, né, com todas as crianças em casas, fazendo o isolamento social, esse índice pode aumentar. E é o que a gente costuma falar aqui na Aldeias, para as mães sociais e para as famílias que a gente acompanha, que são os cuidados mínimos, né? São as atenções que a gente precisa ter no dia a dia para a gente evitar esses acidentes, né? Então, são dicas fáceis da gente fazer. Por exemplo, na hora do banho, não deixar uma criança sozinha no banheiro, muito menos numa banheira, porque o risco de afogamento é muito grande. Tomar cuidado com locais com escada, com degrau, por conta das quedas. Uhum. Então, sempre ter uma grade de proteção nesses locais. O mesmo a gente pode falar das janelas, né? Ou mantê-las fechadas, ou sempre com a tela de proteção. A cozinha, que eu acho que é um grande vilão aí dos acidentes domésticos. Se a gente for pensar, né, no fogão, sempre tentar utilizar as bocas traseiras do fogão, tentar colocar os cabos da panela na parte, né, de dentro, o que dificulta as crianças terem acesso. Também colocar travas de seguranças nas gavetas, né? Porque lá geralmente é onde a gente guarda as facas, onde a gente tem os objetos pontiagudos, tesouras, garfos, enfim. E Rochelle, a gente também pode. Além disso tudo que você está falando, a gente tem uma piora nesse cenário quando a gente olha para as redes sociais. Hoje em dia tem muitas crianças fazendo jogos, brincadeiras, esses testes. Isso também tem que estar no radar dos pais, afinal eles estão trabalhando, eu sei, muita gente no home office, todo mundo em casa, e deixa a criança com o celular ou às vezes está no computador e instiga ela a fazer esses testes que a gente já mostrou aqui inúmeras vezes na Record News, que são perigosíssimos, né? Sim, mesmo a gente trabalhando, estando em casa, tendo todos os afazeres, a gente não pode descuidar em nenhum momento, principalmente das crianças, dos adolescentes também, por conta também das redes sociais. Sempre tem que tá olhando o que eles estão assistindo, e em vários sites dá para a gente bloquear, né? Dá para a gente fazer o bloqueio do que é permitido, que os adultos vão permitir ou não que as crianças assistam. Então é importante que os pais sempre façam esse check-up antes de entregar o computador, o celular, né, para as crianças. Claro.
Rochelle, quero agradecer demais a sua participação e as dicas para o pessoal que está em casa para evitar qualquer tragédia num acidente doméstico. Um forte abraço, Rochelle, até uma próxima. Anotou aí tudo que você deve fazer para evitar qualquer susto nesse período de quarentena? Mudando um pouco de assunto, falando de economia, com a reabertura da economia em vários países, os restaurantes puderam voltar a funcionar. Para isso, algumas medidas tiveram que ser adotadas. Umas bem comuns, outras completamente inusitadas. Veja só. Lembra dessas cenas pré-pandemia? Provavelmente elas vão demorar a retornar para o nosso cotidiano, se é que elas vão voltar. Para voltarem a funcionar, os restaurantes precisam se adaptar às novas regras, não vai ter jeito. Isso porque os cuidados com a higiene são o novo normal. No Cazaquistão, as mesas são intercaladas para evitar que os clientes fiquem ali muito próximos. Nas interditadas, tem um aviso. Essa mesa não pode ser usada porque nós nos preocupamos com a sua saúde. Já na Espanha, esse outro aviso ficou conhecido. Fique confortável e espere. A ideia é que os clientes fiquem afastados enquanto esperam para ser atendidos. Na Albânia, os clientes precisam ter a temperatura medida para entrar nos restaurantes. E se a higiene sempre fez parte da rotina de quem trabalha nas cozinhas, agora existe ainda mais rigor. Por falar em rigor, na Alemanha, a distância entre as mesas é milimetricamente calculada. Tudo para evitar que as pessoas fiquem muito próximas umas das outras. Os alemães se habituaram tanto a essas novas medidas de higiene que até os biscoitos servidos nesse café estão devidamente protegidos do coronavírus. Todas essas medidas são relativamente comuns, mas existem também algumas bem inusitadas. Ainda lá na Alemanha, esse café distribuiu chapéu com espaguetes de piscina para garantir a devida distância entre os clientes. Não tão longe dali, um casal sueco, dono de um restaurante, adotou uma política do cliente único. Ou seja, eles atendem apenas uma pessoa por dia. Mas o melhor de tudo é que a comida chega numa cesta que é içada por uma corda. Um designer francês, porém, não ficou satisfeito e criou viseiras para proteger os clientes dos restaurantes. Os sinos de acrílico ainda estão em produção, mas algumas empresas já estão demonstrando interesse nessa tecnologia. Apesar da reabertura gradual em vários países, muita gente ainda está sentindo solidão. Por isso, esse restaurante tailandês apelou para os pandas. Tudo bem, eles são de pelúcia, mas vai dizer que eles não são capazes de aquecer o nosso coração. E olha, nos Estados Unidos, os primeiros testes em humanos de uma vacina contra o coronavírus tiveram resultados positivos, veja só. 8 pessoas que nunca tiveram a Covid-19 tomaram 2 doses da vacina em março e abril. Elas produziram anticorpos para combater o coronavírus e não apresentaram efeitos colaterais relevantes. O diretor médico da empresa Moderna, Dr. Tal Zaks, disse que até uma dose pequena foi eficiente. Agora a empresa vai vacinar 600 voluntários e, se tudo der certo, milhares testarão a vacina, talvez ainda em julho. Se ela for aprovada, pode ser distribuída ainda no fim desse ano, começo do ano que vem. Mas antes disso, uma outra empresa da Califórnia espera ter um tratamento disponível para os doentes, também com base em anticorpos. O Dr. Alexis Nahama é vice-presidente da Sorrento Therapeutics e explica que no estudo, células humanas foram infectadas com o coronavírus em laboratório e quando um determinado anticorpo foi adicionado, o resultado surpreendeu. Esse anticorpo, um dos 12 que a gente tinha selecionado, é tão potente que neutralizou 100% o vírus e depois de 4 dias de incubação com as células, não tem uma célula infectada. Os testes em animais já começaram e a empresa espera aplicar o tratamento em doentes ainda em julho ou agosto. Enquanto isso, já está produzindo as doses de anticorpos. Se o tratamento se provar eficiente e seguro, milhões de doses estarão prontas para entrega em setembro ou outubro. Não tem mais dia, não tem mais noite e todo mundo está trabalhando o tempo todo para tentar ver como fazer acontecer. Os pesquisadores têm pressa e o mundo também. É a ciência trabalhando dia e noite para chegar a uma vacina. A gente, claro, fica na torcida para que essa vacina chegue logo. Voltando aqui ao país, o Senado adiou novamente a votação do projeto de lei que limita a taxa de juros do cheque especial e do cartão de crédito durante a pandemia. Na prática, os especialistas explicam que isso seria um tabelamento das taxas de juros. Mas será que isso é possível? Quem explica é Diogo Carneiro,
professor e pesquisador da FIPECAF, da USP. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria que primeiro o senhor explicasse por que os bancos e os próprios legisladores, senadores, são tão reticentes a um projeto como esse aqui no Brasil. Por que muita gente é contra o tabelamento dessas taxas? Será que o professor está ouvindo a gente? Imagino que o professor não esteja ouvindo a gente vai tentar restabelecer o contato com o professor Diego Carneiro, que é professor e pesquisador da FIPECAF, para tentar trazer e explicar essa taxa de juros aí do cheque especial. Assim que a gente restabelecer o contato, se for ainda hoje, a gente conversa com ele hoje, se não nas próximas edições. Enquanto isso, a Justiça da Itália rejeitou um pedido do ex-terrorista Cesare Battisti, lembra dele, para progredir para o regime domiciliar. A justificativa da defesa dele foi a preocupação com a disseminação do coronavírus. Pois é, por lá também existe essa possibilidade de benefício aos presos, já que o italiano sofre de hepatite B e infecção pulmonar. A juíza Maria Cristina Lampis disse que não há risco dele ser contaminado, graças às medidas de prevenção colocadas em prática dentro do presídio, veja só. Ela ainda disse que ele tem boas condições de saúde e pode ser tratado lá mesmo. Battisti foi extraditado pela Bolívia em janeiro do ano passado e cumpre prisão perpétua. Agora sim, vamos falar de novo com o professor para tentar entender essa taxa de juros. Professor, como eu ia dizendo, por que os senadores e até os próprios bancos são tão reticentes com essa possibilidade de taxar, de criar um tabelamento desses juros? Bem, boa noite. Bom, na verdade, um grande problema que a gente tem é que ninguém entende muito bem os efeitos desse tipo de medida, né, na situação da economia em geral. Então, a economia ela possui ferramentas, né, disponíveis para a gente entender quais são as consequências de certas decisões, só que existem vários exemplos aqui na economia de decisões que, eventualmente, elas levam a um desfecho diferente daquele que tinha sido desejado lá no começo, né? Um exemplo bastante clássico disso é, por exemplo, você pega um governo aqui ansioso para aumentar a arrecadação, né, de tributos, ele vai lá, aumenta a carga tributária e, eventualmente, o efeito disso é o oposto, né? Você começa a ter uma carga tributária tão alta que as empresas elas param ali de operar, ou você tem um incentivo ali para sonegação, alguma coisa que, no final da história, a arrecadação ela acaba diminuindo, né? Por que acontece esse tipo de coisa? Porque, no final da história, o Estado ele define alguns elementos da economia, mas ele não consegue determinar o comportamento das pessoas. E isso vale desde a pessoa que vai lá pegar o dinheiro no banco até o executivo que define o dinheiro para ser prestado, o dono do banco, no limite. Então, o que acontece é que, eventualmente, uma decisão dessa de limitar, né, a taxa de juros, ela pode levar a vários desdobramentos, né, que não são aqueles previstos inicialmente. Então, alguns deles são bastante ruins, né? Naturalmente, a gente sabe que a margem bancária, né, o lucro dos bancos, ele é muito grande no Brasil, mas isso acontece em larga medida porque esse é um mercado muito concentrado. O que acontece? A gente tem poucos bancos, né? Em geral, você tem 8 bancos que respondem por mais de 80% do crédito no Brasil, né? E um dos desfechos, por exemplo, dessa medida de você diminuir a taxa de juros é justamente você prejudicar aqueles menores, principalmente aquelas fintechs que estão entrando no mercado e que podem tornar esse mercado mais competitivo e melhor no longo prazo, né? Pode realmente fazer com que esses juros eles diminuam por meio do próprio mercado. Então, um dos medos é que você acabe levando mais de 60 bancos menores, por exemplo, à falência, porque eles não vão conseguir segurar a operação ao longo do tempo numa margem, né, com juros num patamar mais baixo. Então, apesar de ser uma medida que, obviamente, ela tem um lado positivo, que seria um alívio para a população, né, ou, por outro lado, uma política, né, um auxílio para a população em geral, sem implicar num custo para o governo, né, ele pode ter esses efeitos negativos, esses efeitos colaterais assim, não tão desejados, né? Então, o primeiro ponto é justamente pode inviabilizar as empresas que são menores, principalmente aquelas mais amparadas em tecnologia, né, aquelas que estão começando, que existe aí uma tendência para que a gente amplie esses agentes no mercado e, com isso, os serviços bancários tendem a diminuir o seu custo, né, para a população em geral.
E um outro ponto é os próprios bancos grandes, eles podem optar por simplesmente não emprestar esse dinheiro nesses produtos, nessas modalidades de crédito. E por que isso acontece? O cheque especial e o cartão de crédito, eles não têm garantia nenhuma. Então, assim, em termos comparativos, é por isso que ele é muito mais caro, né? A taxa de juros é tão mais alta do que uma operação consignada, por exemplo, que o dinheiro já é descontado diretamente ali no salário, ou então uma operação de empréstimo que tem como garantia um veículo ou uma casa, né, um imóvel. Então, quando você pega e limita esses juros, por exemplo, para ter um valor máximo equivalente a esse do consignado ou do imobiliário, você está, de fato, desestruturando todo esse mercado. E aí outros pontos que isso pode levar no longo prazo, né, principalmente, é um endividamento maior da população, né? Pode ter uma população aí super endividada no longo prazo, e aí, de um jeito ou de outro, a população vai ter que lidar com esse problema, né? Acaba prejudicando o controle da inflação. Então, você está jogando dinheiro no mercado e você acaba tirando ferramentas do Banco Central, do órgão regulador aí para controlar essa inflação, e sinaliza também uma intervenção no mercado, que é uma coisa não costuma ser muito bem vista, né? A gente lembra de outras fixação de preço, tabelamento para combater a inflação no passado, né? Congelamento aí de poupanças e outras medidas que acabaram tendo consequências bastante ruins, né, para o mercado como um todo, né? Principalmente pegando um horizonte mais amplo assim, né? Então, em linhas gerais, é por conta dessas razões. Tá certo, professor, obrigado pela explicação. Esse assunto ainda vai vir muito à tona, os senadores jogaram lá para frente, veremos como será. O Jornal da Record News fica por aqui. Agora você acompanha a Live JR com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Uma boa noite a todos e até amanhã.